nunca duvide da capacidade de um grupo de dedicados cidadãos de mudar o rumo do planeta. Na verdade, eles são as únicas esperanças de que isso possa acontecer. No fundo, é um resumo, né, da ambição que o Alisson sempre passou para a gente, permanentemente continua a passar, de que a gente pode fazer a diferença, sabe? Em âmbito global, em âmbito planetário, né? Isso é muito verdadeiro, né? Passível de... Ele é reconhecidamente uma grande personalidade global, né, no que diz respeito à produção de alimentos no mundo. Para nós, o Paulinelli já é agraciado. Eu não tenho dúvida disso. Ele é meu prêmio Nobel eterno, desde sempre, né? Mas a gente também, né, estimulado por essa visão de mundo, né, nós propusemos fazer um projeto do maior plantio de árvores do planeta. Eu queria que a Helena falasse o que nós ouvimos das secretárias de Estado, que por acaso não tinha nenhum marmanjo, só secretárias de Estado aqui de Minas. Começamos por Minas e depois a gente vai se expandir para todo o Brasil para poder realizar esse desafio. Vamos fazer o maior plantio de árvores do planeta. O que a gente ouviu das secretárias? Falando isso, que primeiro só tinha mulher, né? Lembrando que o governador de Minas, o Zema, ele abriu assim, um precedente histórico, que foi ter realmente um processo de seleção profissional para escolher quem ocuparia os cargos de secretaria, e não teve nenhum favorecimento político, teve realmente um critério muito inovador de escolher essas pessoas. E a gente ouviu de cada secretária, uma complementando a ideia da outra e uma agregando, fortalecendo a ideia da outra. Não tem essa ideia de, é um projeto que a minha secretaria vai aparecer mais, ou a sua. Não, todo mundo precisa de todo mundo. Então, a gente ouviu a secretária da Agricultura, a secretária de Planejamento, a secretária do Meio Ambiente, a secretária de Educação, todo mundo integrado, dizendo como contribuir e como agregar nesse projeto. Eu acho que isso não dá para partir de outro lugar, né? Isso é um projeto nosso, de todo mundo. Então, é do governo, é das empresas, é das fundações, é das escolas, dos agricultores, dos produtores, da pesquisa, de todo mundo. E é da Embrapa Floresta. Da Embrapa Floresta. Que está no Paraná, mas atua no Brasil inteiro. Exatamente. Criação do mestre, né? Criação do mestre. E a secretária, olha como os conceitos são integrados, assim. A secretária da Agricultura, a Ana, ela disse assim, a gente vai começar com o viveiro de mudas, e para isso a gente vai envolver todas as escolas, porque todas as escolas vão participar desse processo. E aí a turma da educação já dizia, porque isso não vai ser um dia, não é um dia do meio ambiente, um dia de plantio, são todos os dias, é um projeto contínuo. Então, o Correio vai mandar para todas as cidades as sementes que a pesquisa vai validar, né, que é pelo isso? bioma. Surgiu nessa reunião. Então, nas escolas, a gente vai ter os viveiros, isso vai ser distribuído para todas as cidades, aí todo mundo vai plantar e vai cuidar, e vai, enfim. Das espécies nativas. Nativas, respeitando o bioma, porque isso é fundamental, né? Sementes coletadas pelos alunos. Não é incrível isso, Márcio? Que espetáculo isso. Que capilaridade, né? Que envolvimento, né, da sociedade. Por isso que a educação é tão importante, né? Ela ser incluída, né, nesse desafio. Porque se essa transformação não for sustentada pela nova geração, ela não leva a lugar nenhum. Então nós precisamos de envolver as escolas, é claro que principalmente as públicas, porque as públicas atendem a 90% das matrículas, sobretudo do ensino fundamental e médio, né? Educação básica, né? Educação básica. É claro que as particulares têm que complementar, mas se você não tiver verdadeiramente as crianças, os jovens e os adolescentes que estão nas escolas públicas, né, tendo uma nova consciência, a gente não vai muito longe.
Vai ser um voo de galinha. Vai ser um voo de galinha. E pensando um pouco nessa ideia da formação de pessoal, desde o ensino básico, né, fundamental, até a pós-graduação, retomando um pouquinho o verso da história, que você tivesse que mandar não sei quantos jovens para poder cursar fora do Brasil, o que a gente tem hoje também é uma possibilidade enorme. A gente já tem, desde 96 até agora, mais de 250 mil doutores formados, 700 mil mestres, que são pessoas que vão formar outras pessoas e, claro, continuar interagindo com o mundo inteiro, porque o conhecimento ele é universal, né? Então ele não está fechado no país, mas o que a gente tem hoje é uma massa crítica enorme que foi formada com um esforço grande ao longo do tempo. Então, assim, acho que as perspectivas, né, acho que elas são muito boas, de integração, humildade, olhando para frente, mas já tendo construído um caminho não podemos esquecer fantástico. Que na década de 70 o Márcio foi num grupo de 1530, que naquela época a gente não tinha mais de 2 dezenas de pessoas com essa competência, com esses títulos. E agora você está falando de milhares. De milhares, né? Quer dizer, a gente fica animado, porque nós não ficamos parados no tempo. O Brasil avançou e podemos avançar muito mais no que o Márcio fala de encontro das nações, né? Nós vamos poder interagir com Angola, com os Emirados Árabes. E dar exemplos para o mundo, né? Mas a associação que eu faço, sabe, Helena, vou plantar o maior número de árvores do planeta, né? Começando pequeno, mas com uma ambição enorme, né? Isso para a gente engajar esse conjunto enorme de atores da sociedade, em todos os níveis, em uma missão. A gente está entregando uma missão. E isso é muito importante. Essa é a nossa missão. Vamos deixar esse legado para a sociedade brasileira, para a sociedade global, né? E existe aí toda uma conceituação em torno disso, mas é essencialmente gerar missões nobres para o nosso país, né? E essa seguramente é uma delas, né? E eu acho, Márcio, que você está falando uma coisa muito importante, que é uma missão super agregadora, né? A gente está num momento de muitos embates e muitas polarizações. Então, quando a gente pega um projeto como esse, quem pode ser contra um projeto como esse, né? Quem pode querer esgrimar de alguma... Não tem como. Não tem esgrima. Quem pode achar que esse propósito, essa missão do maior plantio de árvores do planeta vai provocar algum malefício para alguém? Pelo contrário. Então, eu acho que o que a gente precisa agora, nesse momento do mundo, é encontrar um propósito que una todos, né, de todos os setores, de todas as idades, enfim, em torno de uma mesma causa. Eu me lembro do mesmo livro que nós tiramos aquela inspiração. Eu encontrei um provérbio africano que diz o seguinte, que o mundo não foi uma herança dos nossos antepassados. O mundo é um empréstimo dos nossos filhos e dos nossos netos. Não podemos decepcionar, né, Márcio? Na verdade, eles são a única esperança que isso pode acontecer, né? Helena, nós começamos a nossa vinda aqui na Fazenda Alegria andando por um bosque, né? Vocês, há tanto tempo atrás, plantaram aquelas espécies ali, né? E hoje vocês podem olhar para aquele bosque e dizer, gente, a gente conseguiu fazer, né? As árvores estão aqui como prova absolutamente concreta de que aquele esforço de plantar algumas mudas de plantas nativas ou de essências florestais diversas funciona, né? Como é que a gente dá escala para isso, né?
E dentro dos nossos estudos, né, e de muitas outras instituições do Brasil, a gente sabe que essa escala tem que ser muito grande para uma contribuição efetiva de captura de gases de efeito estufa, né? E um projeto como esse pode trabalhar a escala com engajamento forte de atores de todos os níveis, né? Inclusive se apropriando do conhecimento científico que já foi gerado, de como produzir muda, né? De como fazê-la crescer, de como plantar, de como cuidar, né? E como proteger as nascentes, né? E como proteger as nascentes e uma série de outros efeitos que são gerados a partir dessa acumulação de, entre outras coisas, de carbono em matéria viva, né? Em biomassa. Então isso é um legado que eu acho que se tiver uma criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos, etc., vai dizer, eu fiz parte.